Lucas 22 narra isso. Ele chamou os discípulos para uma ceia. E ele falou: olha, a partir de hoje, eu quero que fique oficial entre nós, que tem uma velha aliança que vai ser anulada. Há uma nova aliança. Uma nova aliança que ele está fazendo. E é muito importante, porque eu não sei você, irmãos, mas eu comecei a me preocupar. Nós praticamos uma vez por mês, nós fazemos a ceia em memória de Jesus. E nós não temos mais dado aquele sentido, pão. Eu até estou sugerindo para o pessoal da Primeira Impressão, para a gente pegar um pão grande, um pão diferente, porque está muito assim, pequeno. Porque o pão tem um significado tão grande, porque esse pão representa a mudança da história, de como Deus estava tratando a humanidade. Foi na nova aliança que ele tomou o pão e o cálice e disse: agora é uma nova aliança. Esse pão e esse vinho, simbolicamente, tem muito mais peso que até os mandamentos que Moisés recebeu. Porque de uma certa forma, aquilo não foi anulado, mas muita coisa ali, pelo menos uma, foi cancelada. Porque era esse velho mandamento ou a velha aliança. Todas as vezes que os homens queriam se aproximar de Deus, teriam que seguir o que estava naquele documento, que eram parte da velha aliança. E eu queria assim, rapidamente, até pedir para o pastor Ney ficar por aqui, porque hoje é um dia de ceia. Eu gostaria que a nossa ceia não fosse apenas uma ceia mecânica, parte da nossa religiosidade, mas que você entendesse que esta ceia aconteceu para trazer uma vida nova para mim e para você, uma vida de transformação, e que nos tira da morte para a vida e nos leva para próximo de Deus. É através do que Jesus fez nessa nova aliança que eu tenho acesso aos céus. Então eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho. Eu terminei fazendo um estudo bíblico para mim mesmo, porque esta velha aliança, ela é baseada na lei. Êxodo 24, Levítico. Para a pessoa se aproximar de Deus, ela teria que uma série de rituais, de cerimoniais. E a velha aliança, ela começou a ser baseada em sacrifícios. Para você ter uma ideia, um judeu, para ele poder se aproximar de Deus, Deus vem treinando a humanidade desde o começo. Caim e Abel, a oferta que foi dada foi uns grãos que ele ia jogar fora, eu vou levar para Deus. Mas Abel, ele sacrificou um cordeiro. Lembra que a Bíblia é muito clara em dizer: a alma que pecar, esta morrerá. Então, a humanidade pecou. Morte nos separa de Deus. E como é que eu me justifico uma vez que eu tenho um crime, que eu tenho uma dívida perante Deus? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, para poder justificar este pecado, eu teria que morrer, porque esse é o salário da morte. E eu só posso justificar com a vida, trocar a morte pela vida. Então Deus, desde o começo, vem treinando a humanidade. Por que matar um animal? Porque o sangue é a vida. E Deus estava treinando a humanidade para mostrar que para voltar um relacionamento, então, teria que ser o sangue. E na velha aliança, então, o Senhor ensinou que teria que pegar um cordeiro e sacrificar. Teria que ser um cordeiro puro, imaculado. Deus está treinando que tem que ser um cordeiro, um animal que não tenha mancha nenhuma, que seja perfeito. Deus ensinando. E então, para o homem se aproximar de Deus, ele teria que fazer um sacrifício. E o povo de Israel recebeu diversos sacrifícios. Eu coloquei aqui alguns. Vocês sabem que eles faziam milhares, chegaram a fazer milhões de sacrifícios por ano. Sabe por quê?
Porque nessa velha aliança, cada vez que alguém pecasse, teria que morrer, matar um animal, para justificar ou receber perdão do seu pecado. Fosse esse pecado individual, esse pecado familiar, esse pecado de uma cidade, ou até nacional. Por isso que os judeus têm o Yom Kippur, o dia do perdão. Então, na velha aliança, os sacrifícios eram importantes. Então, pensa bem, hoje, se você viesse para Deus aqui, e depende do pecado que você pecou, o Mike tinha que entrar aqui com um cordeiro, outro com uma pomba, alguns aqui com um bode, até o boi, depende do tamanho do pecado, teria que ser um animal maior. E assim a humanidade, para se aproximar de Deus, praticou isso. Isso é a velha aliança. Então o Pedro, o João, quando eles pecavam, tinham que levar um animal. E tinha os sacrifícios semanais. A professora Rose está de volta aqui de Israel. Tinha os sacrifícios semanais que tinham que ser feitos, que eram que se aceitava os sacrifícios por pecados individuais. E isso no tempo de Jesus, lembra aqueles animais que estavam lá no templo? Era para ser oferecido por perdão. Tinha os sacrifícios mensais, os anuais, e tinha também o sacrifício nacional, o Yom Kippur, onde 2 bodes eram oferecidos. Na velha aliança também tinha o sistema sacerdotal. Eu tenho os textos bíblicos ali, irmãos, mas eu vou ir passando e, por favor, trust me, confia no que eu estou dizendo, que eu estou dizendo Bíblia. Na nossa igreja nós ensinamos Bíblia, palavra de Deus. E o que eu estou dizendo tem base bíblica. Então tinha ele no dia nacional, 2 bodes, um vinha e era sacrificado. Tinha o sistema sacerdotal. Isso é uma outra coisa da velha aliança. Tinha que ter um sacerdote, uma linhagem. E ele então estava encarregado de fazer os sacrifícios. Então no Yom Kippur, dia nacional do perdão, perdão pelo país, vinham os 2 bodes. O sacerdote punha a mão na cabeça do bode, com a outra mão ele matava e sacrificava o bode. E aquele bode então era oferecido em sacrifício. E o sacerdote fazia um símbolo, girando em círculo, como dizendo: esse sangue vai purificar a nação. O outro bode, que também representava o pecado, era solto no deserto. E embora desaparecia, querendo dizer, o perdão foi dado, o pecado, aquele pecado daquele ano está perdoado, e o bode então desaparecia lá no deserto, morria, ou sei lá o que acontecia. Mas representava isso, que o perdão da nação foi levado embora, está perdoado perante Deus. E assim funcionava a velha aliança. Você pode imaginar? Pai de família, tinha ovelhinha, ficava em casa por 7, 8 dias. As crianças gostavam, mas falavam: olha, agora nós vamos levar para o templo. Não, mas é o nosso pet. Não, tem que ser sacrificado. A nação toda estava debaixo da velha aliança. Agora chega Jesus. Eu quero compartilhar com você alguns textos bíblicos. Eu acho que eu tenho ali Hebreus 10, 1 a 4. Em Hebreus 10, 1 a 4 tem uma verdade muito importante para nós. Quando Jesus fala que ele toma o pão e o cálice, e ele diz que é uma nova aliança. Olha o que diz Hebreus: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela foi apenas temporária, uma preparação para nós entendermos o que seria a nova aliança. E na nova aliança, nós temos aquilo que é mais precioso. Em Hebreus 10, 11, eu quero passar ali também, e você vai olhar, que é bem importante. Dia após dia, todo sacerdote, o sistema sacerdotal, não podia ser qualquer um, tinha que ser apenas um sacerdote, que tinha todo um critério para descobrir se o cara era levita, a genealogia dele, de onde ele veio. Então esse sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos
repetidamente. Um outro aspecto da velha aliança: fazia uma vez, mas tinha que repetir. Não era permanente, tinha que repetir. Pecou, faz de novo. Pecou, mata outro animal. Pecou, volta para o templo e acerta. E era uma repetição. Agora, olha só o que diz Hebreus 9, 11 a 14. É muito interessante esse texto, e eu quero chamar a sua atenção para Hebreus 9, 11 e 14. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, ele não é um sacerdote, ele é o sumo principal. Sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, isto é, não pertencente a esta criação. É algo divino que Deus fez para nós, não por meio de sangue de bodes. O bode, todo ano tinha que ir lá e matar o bode. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar onde, o lugar mais santo, lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. A palavra redenção significa comprar de novo. Ele comprou de novo a humanidade, ele trouxe a humanidade, ele arrancou das garras de Satanás, do egoísmo, do pecado. Agora ele abriu a possibilidade para nós voltarmos para Deus. Isso é uma nova aliança. E Jesus olha para os discípulos na tentativa de que nós precisamos celebrar a ceia com essa visão de que agora não precisa mais de bode, não precisa mais de sacerdote, porque Jesus, ele é o supremo sacerdote. Não é mais sangue de bodes, foi o seu próprio sangue, a sua própria vida, de um cordeiro imaculado, puro. Jesus era homem, mas ele nunca pecou, por isso que ele foi aceito perante Deus, apesar de todas as tentações como homem, que a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. E Jesus então derrama o seu sangue, ou seja, ele dá a sua vida. Os discípulos estavam olhando para trás, para a velha aliança. Os fariseus esperavam alguém que trouxesse uma libertação política. Só mais um paralelo da velha aliança, irmãos, é que na velha aliança era assim: se você obedecer a Deus, você vai ser abençoado. E aí tem uma série de textos bíblicos que tem muitas promessas para quem obedecia a Deus na velha aliança. Mas todas essas promessas eram materiais. Era que a colheita ia prosperar, que sua família ia viver bem, que você ia ganhar riqueza. Essa é a promessa da velha aliança. Mas chega alguém agora, o Cordeiro, que João, quando vê, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que remove o pecado. E João mesmo escreve que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha vida eterna. Agora não é promessa de uma vida material próspera, agora é promessa, irmãos, de uma vida eterna, de uma vida que não acaba mais. Por isso, para viver na nova aliança, irmão, se eu tiver um carro ou não tiver um carro, I don't care. O que é importante é eu viver numa relação com o Senhor. Me dá uma dor no coração quando eu vejo esse povo ensinando que vai ser próspero, dê mais dinheiro, que Deus vai... Essa barganha nojenta que não está na Bíblia. Irmão, sabe por que nós seguimos o Senhor? Porque Ele nos chamou para segui-lo e não importa as circunstâncias. Deus nos dá riqueza, glória a Deus. Mas eu conheço pessoas que não têm onde morar, mas amam o Senhor. Ele não depende da riqueza do carro, se ele está usando um Lacoste, ou ele dirige uma Mercedes, ou um Tesla, ou um Fusquinha, ou uma carroça, ou uma bicicleta, ou anda a pé. Ele ama o Senhor, e ponto. Porque quem vive na nova aliança tem uma relação normalizada entre ele e Deus. Ele entendeu o segredo da nova aliança. Ele depende de Deus.
E ele tem todo o recurso divino. É por isso que Paulo fala... Eu me lembro, desculpa, as Olidas falam, você já falou isso. Mas irmão, o médico falando lá, você vai morrer daqui 6 meses. Ok, eu vou para o Senhor. Por isso que Paulo fala para mim, morrer é lucro. Para mim tanto faz, se viver, eu quero continuar pregando. E se morrer, glória a Deus, eu vou estar com o meu Senhor. Porque na nova aliança, irmãos, a promessa é... eu vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Por isso não precisamos ter medo, irmãos, do que vai acontecer no mundo e na história do mundo, porque o Senhor Jesus, na nova aliança, Ele comprou para si pelo seu sangue, nações, povos, de todas as raças e culturas, e por isso que Ele está preparando o lugar, onde nós vamos estar com Ele para sempre. Então, irmãos, uma dor a mais, um câncer a mais que vem atingir o nosso corpo, porque o nosso corpo, por conta do pecado, tem essas limitações. Louva a Deus por isso, irmãos. Faça o que Jó fez quando ele estava mal. Quando ele abriu os olhos e ele descobriu: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ele normalizou essa relação. Irmãos, quando Jesus fala dessa nova aliança, irmãos, você tem que olhar para esse pão, que esse pão foi partido, rasgado. Assista de novo lá o filme A Paixão de Cristo, para você ver o quanto custou para o Cordeiro de Deus que tirou o pecado. E é interessante, lá em João 1:22, me parece, ou 12, a palavra grega diz: tirou o pecado do mundo. Antigamente, na velha aliança, você era perdoado, mas se você pecasse, tinha que voltar de novo lá, porque você iria pecar. Agora, na nova aliança, como é que Deus olha para a humanidade, quem está em Cristo? João fala, Ele tira, a Bíblia, Ele diz que Ele remove o pecado. Não é o pecado em si, porque ainda nós pecamos, mas aquela condenação que nos condena perante o Senhor, perante o Deus Santo que é justo. Aquela ira que a Bíblia diz que aquele que está sem Cristo, a ira de Deus sobre ele permanece. Esse peso, isso é removido e você tem paz. E você está perdoado. Irmãos, nessa ceia que nós vamos tomar hoje, tem que ser uma ceia diferente. É uma nova aliança. O William me perguntou, qual é o tema do seu sermão? Viva o novo. Irmãos, Paulo diz que em Cristo nós vivemos em novidade de vida. A palavra que ele usa, todo dia é novo, todo momento é novo, porque o Espírito de Deus é novo, é criativo. Eu falei um dia desse, que está lá em Isaías, Deus falou, eis que faço uma coisa nova. Sabe qual é a coisa nova? Não é que você vai ganhar um novo carro, uma nova namorada ou um novo emprego. A coisa nova é que você está perdoado e você não precisa mais ficar oferecendo sacrifícios, indo atrás de bode, indo atrás de campanhas, fazendo promessas e votos. Você é perdoado, irmão. Hoje, ao tomar esse pão, você deveria dar pulos de alegria. Você devia louvar o Senhor.